A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje dando início ao nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2021 e por isso estamos muito felizes. Felizes porque Deus nos concedeu, apesar de tudo, um ano muito bom, 2020. Bom porque a sua bondade está conosco. Bom porque Ele nos manteve vivos e aqui estamos para glorificar e adorar o nome dEle. E diante de todo esse contexto que nós vivemos, tivemos lindas lições, aprendemos muito a respeito da perseverança de Jó, aprendemos sobre o livro de Josué, tivemos lições riquíssimas ao longo de 2020 e agora estamos aqui com muita alegria para dar início a mais um trimestre, onde temos a oportunidade de aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, a nossa Escola Bíblica Dominical está no ar. Temos nessa oportunidade, no início, já no primeiro trimestre de 2021, um tema extremamente importante para nós pentecostais. A CPAD escolheu um tema, como de costume, trabalha num trimestre um tema bíblico, de um livro da Bíblia, e nós, em virtude da pandemia, estudamos 2 livros seguidos, o livro de Josué, em seguida o livro de Jó, e hoje nós temos a possibilidade, a oportunidade de trabalhar um temático, um trimestre temático, onde nós vamos abordar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Esse que é o tema que será abordado e trabalhado durante esse trimestre. Para nós, pentecostais que somos, será de grande valia, pois teremos oportunidade aqui de reforçar, de embasar, de fundamentar, de trazer a convicção, pois muitos são pentecostais, mas não sabem o que é ser pentecostal. E é pentecostal de verdade? É aqueles que se dizem, mas não são, e aqueles que dizem que não são, mas na verdade são. Então vamos ter a oportunidade de aprender à luz da Palavra de Deus e com a visão de uma teologia pentecostal a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E nessa oportunidade nós temos aqui, nessa bela capa da nossa revista da Escola Dominical, uma pombinha, como símbolo da figura do Espírito Santo, a Palavra de Deus aberta, ela aqui folheada, meio que talvez querendo mostrar aqui o vento, que também é uma forma do Espírito Santo, do vento, dando todo o dinamismo, ela está sendo folheada aqui, talvez suas páginas pela força do vento. Então nós temos uma riqueza muito grande de poder participar, de poder estudar, e eu convoco os irmãos que junte-se a nós ao longo deste trimestre. Nós temos como tema principal de todo o trimestre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E por que isso? Por que estudar sobre a atualidade? Para nós que vivemos a atuação do Espírito Santo, que cremos nela, que percebemos ela, não tem muita dificuldade, mas ainda há muitos que não creem na atualidade do Espírito Santo ou na manifestação do Espírito Santo nos dias atuais. Não creem na expressão do Espírito Santo nos dias atuais, como nós cremos à luz da Palavra de Deus. Então, nós temos a oportunidade e o privilégio de estudar, e eu gostaria de iniciar essa aula. Quero lembrar aos irmãos, nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, atendendo o pedido de alguns alunos que se manifestaram no nosso canal, e eu já peço aos irmãos que compartilhem, divulguem, dê o seu like, comente sobre a aula, sobre aquilo que está aprendendo ao longo das nossas lições aqui nessa pré-aula, para ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical. Então, participe conosco. E numa dessas participações, alguns alunos demonstraram interesse de que esse formato aqui que os irmãos estão vendo voltasse. E aí a superintendência da nossa Escola Bíblica aqui em Uberlândia achou por bem atender o pedido e voltar. Nós temos no nosso corpo de professores, bons professores que se esmeram em estudar e trabalhar a Palavra de Deus, e seguindo a orientação do nosso superintendente, nós vamos aqui fazer uso da lousa, do quadro, para melhor e para tornar mais didática a nossa aula. Então, espero que o irmão aproveite
e nos acompanhe. É claro que a gente não tem ali, de repente, a caricatura bela que o nosso professor Gisrael tem, aquela forma, né, uma letra assim bonita, mas vamos aqui, na medida do possível, nos esforçar para repassar a melhor forma para os irmãos. Então, na lição de número 1, antes de nós entrarmos a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu gostaria rapidamente de falar um pouco sobre essa palavrinha que é o pentecostalismo, né? Nós vamos estudar a respeito do pentecostalismo. O que seria o pentecostalismo? Se nós olharmos aqui, já entendendo um pouquinho, ismo, é claro, né, é um sufixo, uma terminação de origem grega que vai falar sobre ideologia, né, sobre conceitos a respeito de algo. E esse algo é a segunda palavrinha que nós temos aqui, Pentecoste. E o Pentecoste vai nos remeter a uma das festas, né, das 3 festas judaicas, vai remeter a uma das principais festas do judeu, que é a festa das semanas, festa também chamada de festa das semanas. Por que festa das semanas? Essa festa ela era comemorada, era celebrada logo após 50 dias da Páscoa. Os irmãos lembram muito bem, a Páscoa já ali celebrada depois da libertação do povo do Egito, lá no deserto, celebraram a Páscoa, e ali 7 semanas pós a Páscoa, ou seja, 7 semanas de 7 dias, 49 dias, mais um dia, 50 dias, no 50º dia eles reuniam todo o povo para celebrar, para agradecer a Deus pelos primeiros frutos da colheita. Então, essa é uma festa no calendário judaico, onde o povo se reunia para celebrar os primeiros frutos da colheita daquilo que Deus tinha dado, concedido a eles, para que dentro daquilo que com todo esforço produziu em suas terras, e eles colocando Deus como aquele que é o mantenedor, aquele que é o abençoador, aquele que, através de Deus, eles estavam ali com o coração grato, com o coração aberto, com muita gratidão, para adorar a Deus por aquilo que o Senhor Deus tinha feito. Então, existe todo um simbolismo dessa data, desse calendário judaico, e aí, quando olhamos para a tradição, toda essa cultura, e vindo lá desde os tempos de Moisés, colocando ali já escrito essa ordenança, ou esse ritual, já registrado no livro de Levítico, como deveria ser, como deveria colocar, essa é uma festa que passou ao longo dos tempos. E chegando nos dias do Novo Testamento, o povo estava ali, de vários locais, de várias cidades, o povo judeu, que, levando essa festa com muita importância, com muita seriedade, se reuniram. E nós conhecemos a história. Então, eles se reúnem para celebrar que tem um sentido duplo. Se a gente olhar mesmo para a história, né, nós vamos ver que tem 2 sentidos. Tem o sentido do fruto, de agradecer a Deus pelos primeiros frutos da colheita, e como também agradecer a Deus pela lei que eles receberam lá, ainda no deserto, quando Moisés recebeu de Deus a lei e entregou ao povo. Então, pós a Páscoa, eles, 50 dias depois, reúnem e tem esse sentido duplo de adoração a Deus. E eles estavam reunidos, quando a gente lê o livro de Atos, um texto muito conhecido dos irmãos, Atos capítulo 2, vai mostrar esse encontro onde eles se reúnem. E essa palavra Pentecoste, que é de origem grega, por isso o nome Pentecoste, de origem grega, vai trazer esse período, essa festa dos Pentecostes, festa das semanas, 50 dias pós a Páscoa. Eles estavam ali reunidos e nós sabemos muito bem a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aqui entra o que nós entendemos como a grande defesa do pentecostalismo nosso, que nós defendemos, da teologia pentecostal. Não há como falar de Pentecoste sem falar da pessoa bendita do Espírito Santo. Não há como a gente estudar e entender um pouco sobre o verdadeiro pentecostalismo nesses 3 meses de aula que teremos esse trimestre, nesses domingos que vem pela frente, se não nos atentarmos para o cerne do pentecostalismo, da questão pentecostal, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. É esse ser, esse Deus, essa pessoa,
essa terceira pessoa da Trindade, que é a razão do movimento pentecostal. Naquele momento em que eles se reúnem, e nós sabemos que aqueles 120 irmãos, discípulos, aqueles que estavam com a chama do Evangelho ardendo em seu peito, eles estavam ali reunidos, e todas as nações, aqueles judeus que moravam em outras nações, que viajaram, aqueles que até já estavam, gentios, judeus e gentios, que já estavam distantes, mas que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Cristo que já tinha partido para a glória, mas que deixou aquela mensagem e o pedido para que eles ficassem até que recebessem do alto o poder e a manifestação do Espírito Santo. E eles ficaram. E aí quando receberam, naquele encontro, naquela festa, quando eles receberam de maneira maravilhosa a ação e o derramar do Espírito Santo, nós sabemos muito bem a história, o que aconteceu ali, aquele vento impetuoso, a forma como eles se comunicaram, aqueles 120 que receberam do poder e a ousadia de pregar o Evangelho de uma forma extraordinária, diferente da qual eles já estavam acostumados, diferente do jeito que eles viviam, e já era uma promessa do nosso Jesus, né? Cristo, ele já tinha prometido que enviaria. E esse Espírito Santo viria num papel não só de consolador, mas aquele que os faria lembrar de tudo, aquele que iria revelar novas coisas. Então, eles estavam ali, debaixo de uma promessa. Receberam, então, de Deus a manifestação e o poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é o tema do nosso estudo, da nossa lição de hoje. E é por isso, para entendermos essa questão do pentecostalismo, é importante a gente entender que só há Pentecoste se houver um mover e atuação do Espírito Santo. É baseado nessa atuação do Espírito Santo, na expressão e manifestação do seu poder, que há, portanto, o movimento pentecostal. Desde o movimento lá em 1900, no início dos anos 1900, 1906, 1910, aquele movimento ali que durou 3, 4 anos da Rua Azusa, tão conhecido, né? E a gente sabe pela história da forma como não só aquele endereço da Rua Azusa, mas a rua, você chegava perto, para quem conhece a história, se não, eu gostaria e recomendo aos irmãos que procurem, estudem, vejam, tem muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso, e você verá quão maravilhoso foi aquele movimento, e aquilo ele marcou. Tanto que, quando olhamos para o livro de apoio do nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, que é hoje o comentarista da nossa lição, nós vemos lá no livro de apoio o registro de que antes desse advento, desse movimento que houve no século XVI, século XVII, século XVIII, pouco existia de estudo, de compêndio dos teólogos, né, dos estudos a respeito do Espírito Santo, porque não davam uma devida atenção dentro daqueles materiais produzidos, livros e literatura e de estudos a respeito da teologia, pouco se falava do Espírito Santo. Mas, a partir deste movimento, quando se vê a manifestação do poder do Espírito Santo, onde pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas falando línguas, manifestação de milagres acontecendo, a forma extraordinária como aconteceu esse movimento, levantou e acendeu uma luz, levantou uma curiosidade de muitos teólogos a estudar, e daí por diante muitos estudos e literaturas foram produzidas baseado nessas manifestações e em busca de conhecer a palavra de Deus através do que está escrito e da história, a atuação do Espírito Santo. Como a atuação do Espírito Santo se deu lá no passado, como ela se deu no tempo do Antigo Testamento, dos profetas, líderes, reis, como se deu a manifestação e a atuação do poder do Espírito Santo nos tempos de Jesus e como se deu após a vinda do Senhor Jesus e sua ascensão aos céus, ele que prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, estaria conosco e está conosco desde então. Deus Pai planejou a salvação, Deus Filho executou a salvação e Espírito Santo, Deus, ele vem para instaurar a igreja, para estabelecer e para estar conosco nessa dispensação da igreja, nessa dispensação da graça, nessa dispensação do Espírito, em que o Espírito está e habita e está conosco e permanece conosco até a volta do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver
que houve, portanto, depois de alguns episódios, esses estudiosos passaram a estudar esses episódios, a estudar essas manifestações, e a gente vai ver esse movimento pentecostal ganhar força. Vai ganhar força nos pais da Igreja Metodista, vai ganhar força nos pais da nossa Igreja Assembleia de Deus, vai ganhar força nos luteranos pentecostais, vai ter ali todo um movimento onde nós vamos ver movimentos dentro de comunidades, dentro de igrejas, que se mostraram abertos à manifestação do Espírito, que receberam com muita alegria em seu coração essa ideia, essa força que há do poder do Espírito Santo. Abriram o seu coração e suas mentes para receber de muito bom grado e fazer uso da manifestação do poder do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso nessa introdução? Porque também há muitos que não concordam com essa linha de pensamento. Existe dentro das linhas teológicas aqueles que entendem que o Espírito Santo já não atua da forma como atuou nos dias de Cristo, da forma como atuou durante a instalação ou no período que é considerado como período de inspiração da palavra de Deus. Então, existe esses chamados sensacionalistas, né? Eles entendem que há, portanto, uma cessacionistas, né? Cessou a atuação do Espírito Santo. Esses que defendem, nós não cremos assim. Nós cremos que o Espírito Santo atua até hoje, manifesta até hoje os dons, o batismo, os milagres, as curas divinas, as maravilhas que o poder de Deus causa e através de nós e em nós e por nós, para a obra do Senhor, a manifestação do seu poder. Mas existe aqueles que defendem que não. Quando a Bíblia foi escrita, o último livro dela, encerrou-se ali a inspiração do Espírito Santo na construção da Bíblia, encerrando, portanto, também a manifestação do Espírito Santo. Então, muitos não creem mais que o Espírito Santo atua no nosso meio hoje como atuou nos tempos bíblicos. Mas nós que cremos nesse verdadeiro pentecostalismo, nós que somos adeptos a essa ideia, a essa crença que o Espírito Santo habita e atua em nós, através de nós, por nós, na obra de Deus, então nós cremos que sim, a Bíblia ela não diz em momento algum que a ação do Espírito Santo iria cessar, mas nós cremos, pelo contrário, que ele está vivo e atuante, como promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da promessa de Cristo, de Jesus, em que eles receberiam poder, um revestimento, para poder sair e espalhar o Evangelho, levar as boas novas a toda criatura, para poder ir e levar a sua mensagem do reino de Deus, o Senhor Jesus, ele promete esse revestimento, e esse revestimento veio, e desde então está presente até os dias de hoje. Por isso nós cremos nas verdades bíblicas. E hoje, dentro do estudo do trimestre, vamos falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, vou tentar colocar aqui de uma forma bem didática, vamos tentar abordar o que o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, traz como estudo da pessoa do Espírito Santo. Quero lembrar aos irmãos que a nossa igreja ela é rica em materiais. Nós temos bons livros, bons autores, teologia pentecostal, nós temos o próprio livro de apoio à revista da Escola Dominical traz muitos subsídios, então estude, esforce, busque, você verá que quão vale a pena estudar a respeito do Pentecostes e a respeito do Espírito Santo. Vamos entender, até o final dessa aula, que se não fosse a ação do Espírito Santo, o que seríamos nós? O que seria da igreja? O que seria desta igreja sem a atuação do Espírito Santo nos dias atuais? Então vamos, partindo aqui do estudo da pessoa do Espírito Santo, nós queremos trazer aqui a respeito da divindade. Sim, divindade do Espírito Santo. Nós temos, portanto, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia, e a gente vai estudar sobre o pentecostalismo sempre com um olhar bíblico, que é importante, bíblico. Por quê? Porque é na Bíblia que nós vamos encontrar
as verdades e aquilo que vai esclarecer a nossa mente, aquilo que vai nos fazer entender e compreender a respeito desse movimento, a respeito do Pentecoste, a respeito daquilo que seguimos, daquilo que entendemos, até porque a Bíblia é o nosso manual de regra, o manual do fabricante, né? A nossa manual de fé e prática diária está presente na Bíblia. Então, se queremos compreender algo, devemos buscar na Bíblia. Além disso, o comentarista ele traz para nós que estudar o pentecostalismo também com um olhar teológico. Por que com olhar teológico? Porque a teologia ela vai organizar aquilo que nós extraímos de conhecimento ou encontramos de conhecimento na Bíblia. Então, o que nós temos de conhecimento bíblico precisa ser organizado, precisa ser sistematizado, de modo que essa organização das ideias, organização dos pensamentos, organização daquilo que nós extraímos da palavra de Deus possa ser melhor assimilado, melhor digerido. E, claro, não adianta eu buscar o conhecimento, organizar esse conhecimento, senão colocá-lo em prática. Então, uma visão de como a gente vai tratar o estudo do pentecostalismo é uma visão prática. Por quê? Com a visão prática, essa prática vai nos fazer viver, de fato, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos. Então, se eu aprendo sobre esse movimento pentecostal, se eu entendo ele de forma organizada e estruturada, eu preciso colocá-lo em prática. Então, à luz da palavra de Deus, esse trimestre nós vamos estudar tudo isso. E esse estudo não faz sentido se a gente não esmerar o conhecimento a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que esse Espírito Santo, ele tem na sua natureza, que é espiritual, o nome próprio já diz espiritual, é o Espírito Santo de Deus e é uma manifestação de Deus, aquele que é o Deus Jeová, que no tetragrama dos judeus, Yahvé, ele que faz parte da Trindade, tem a sua divindade registrada e explicada na Bíblia. O que diz a palavra de Deus a respeito da divindade do Espírito Santo? A Bíblia está recheada de passagens e referências que mostram a existência do Espírito Santo e ele como um Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver argumento aqui, já em Mateus, capítulo número 28, verso 19, a gente vai ver aqui, por exemplo, como deveria ser o proceder do batismo. Então, nós vamos ver ali quando o Senhor Jesus ele vai orientar, ele vai dar o id maravilhoso, ele vai comissionar a sua igreja, comissionar aqueles cristãos que viriam após ele, e ele vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide a todas as nações, ide e levai o evangelho, batizando-as, e ele vai dizer a forma batismal, não sei se os irmãos conseguem ler bem, mas eu falando vai conseguir interpretar essa letra, né? Então, a forma batismal que está registrada em Mateus 28, 19, vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa forma de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está trazendo à luz da divindade uma ideia de igualdade. Igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, uma igualdade. Não há aquele conceito de hierarquia, que o Pai está em cima, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui, ou uma hierarquia entre Pai, Filho e depois Espírito Santo. Não. A ideia aqui posta é mostrar que há uma igualdade, que o batismo deveria ser feito em nome da Trindade, a Trindade formada por Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro desse contexto, dentro do que a gente vai procurar a respeito da divindade, que Deus, e a Bíblia ela é clara em mostrar a deidade absoluta do Espírito Santo, Deus ele se revelou, Jeová se revelou em forma do Pai Criador de todas as coisas, em forma do Filho que encarnou, abriu mão de toda a sua glória e veio a esta terra, e claro, ele também veio e se manifesta em nós através do seu Espírito Santo, que está e habita em nós. Nós temos ainda, dentro do texto da palavra de Deus, 1 Coríntios 3,
e 16, nós vamos ver 1 Coríntios 3 e 16, onde Paulo está falando aqui sobre templo do Espírito Santo. Mas no mesmo texto, Paulo vai fazer referência de que nós somos santuário de Deus. Então, o mesmo verso que está dizendo, não sabes vós que sois templo, que o Espírito Santo habita em vós, portanto, nós somos templo do Espírito de Deus. Então, ele está fazendo referência à divindade, do Espírito de Deus. Nós queremos ainda também, seguindo o raciocínio da nossa revista, ainda sobre o Espírito Santo, falar sobre sua personalidade. E é importante entender aqui que o Espírito Santo, enquanto pessoa, enquanto ser, muitos defendem a ideia de que o Espírito Santo é apenas uma energia, uma força, é um movimento. Não, nós não cremos assim. Nós cremos pela palavra de Deus que o Espírito Santo é sim uma pessoa, assim como a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, ela é real. E por que cremos? Porque na Bíblia nós vamos ter registro desse ser maravilhoso, desse Espírito Santo. Ele tem ali algumas faculdades, ele tem ali algumas características de uma pessoa. E por isso nós cremos que ele é uma pessoa. Nós vamos enxergar e entender na palavra de Deus dentro do contexto. Nós vamos ler, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 27. Nós vamos ver nessa passagem, o Espírito Santo, ele traz de forma linda, é ele que sonda os nossos corações, ele que traz a nós o que nós buscamos e o que nós precisamos dele. Nós vamos ver Romanos 8, versículo de número 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ainda o verso 26, para ficar melhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Esse Espírito Santo é aquele que, conhecendo, geme. Olha, veja, a gente já está percebendo aqui uma das características, uma das faculdades de uma pessoa, porque uma pessoa ele traz consigo algumas faculdades. Nós vamos, portanto, colocar aqui, nós temos o intelecto. Nós vamos ter aqui emoção. E nós vamos perceber aqui a vontade. Então, dentro desse conceito de que o Espírito Santo é uma pessoa, nós vamos ver que ele tem uma inteligência, ele tem dentro de si, ele traz uma intelectualidade, e ele sonda, ele olha o que nós sentimos, ele sente o que nós sentimos, ele se emociona, ele se entristece. E aí a gente vai ver isso no próprio textuário da nossa revista Efésios, capítulo número 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, Paulo está dizendo, na sua inspiração, que o Espírito Santo se entristece. Aquele mesmo Espírito Santo de Romanos 8, 26, Paulo dizendo que ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele também está dizendo, no versículo 27, que ele conhece, que ele vê, que ele sonda, que ele vai compreender, que ele vai raciocinar e na sua intelectualidade ele vai interceder ao Pai por nós. Então ele tem intelectualidade, ele tem emoção e ele tem vontade. A gente vai ver no registro de Paulo, quando Paulo estava junto com sua comitiva trabalhando para viajar e ele, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo impede que ele chegue a Bitínia. O Espírito Santo não permite que ele vá junto com a sua comitiva para aquele destino. Irmãos, se nós entendermos isso daqui, a gente vai passar a relacionar com o Espírito Santo de uma maneira diferente. Se entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa e está em nós e habita em nós, como relacionamos com essa pessoa? Nós passamos a relacionar de maneira diferente se compreendermos de fato como relacionar com uma pessoa. Não é uma força, não é uma áurea, não é uma energia, não, é uma pessoa. E, portanto, use do seu relacionamento para com a pessoa.
converse. Coloque-se diante dela, entendendo que há ali uma necessidade de relacionamento. E esse Espírito Santo, que conhece melhor do que ninguém a sua vida, vai te ajudar. Inclusive, se você levar a sério a pessoa do Espírito Santo, quando a gente olha para a palavra de Deus, que é recheada de instruções a respeito de ser guiado pelo Espírito, ser orientado pelo Espírito, o exemplo que acabamos de dar, quando Paulo e sua comitiva não chegam a Bitínia, porque o Espírito Santo impede dele chegar lá, isso mostra a submissão à vontade de Deus e a orientação dele. Portanto, relacione com Deus, relacione com a pessoa do Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo, entenda e busque compreender a vontade do Espírito Santo na sua vida. Aquilo que você tem dúvida, aquilo que você tem medo, alguma frustração e está com dificuldade de dar o próximo passo, eu recomendo a você, busque o Espírito Santo como uma pessoa, converse. E o Espírito Santo irá te orientar, irá dirigir a sua vida. E Ele irá fazer a vontade dEle. Porque Deus, nós conhecemos pela sua palavra, tem uns pensamentos muito mais elevados que o nosso pensamento. Deus tem o melhor para você, para a minha vida. Às vezes queremos o imediato, às vezes queremos o agora, não compreendemos o que Deus quer, porque Deus enxerga ao longe em sua soberania, em sua onisciência, em sua presciência divina, em sua sabedoria. Deus enxerga ao longe, mas nós enxergamos apenas o aqui, o agora. E esse Espírito Santo, que é também Deus e que é dotado de atributos, e um dos seus atributos vai falar da onisciência. Esses atributos, nós bem sabemos que esses atributos eles podem ser comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que podem ser compartilhados conosco, que nós somos a criatura. E os incomunicáveis são aqueles que não são partilhados, não passa para nós não herdamos ou nós não temos esses atributos. Quando a gente vai olhar a palavra de Deus, que vai falar sobre os atributos de Deus comunicáveis, é claro, nós vamos falar de moralidade, nós vamos falar de santidade, que o próprio nome já está dizendo Espírito Santo, então é a questão da santidade. E nós somos exigidos ou devemos buscar a santidade, sem a qual não veremos a Deus. Então devemos trabalhar sempre esses atributos que Deus compartilhou conosco a respeito da santidade. Por exemplo, nós vamos ver aqui a sabedoria divina. Deus também concede sabedoria ao homem, então Deus concede amor. Não há como amar sem Deus, como Deus quer, se não for a ação do Espírito Santo em nós. Então, vamos até compreender que sem o Espírito Santo não temos condições de amar e perdoar como Deus quer, como o Senhor Jesus nos ensinou em suas palavras. Então é importante entender e compreender que a ação do Espírito Santo, ele trabalha em nós com seus atributos comunicáveis, aqueles que estão de Deus, que também está em nós, que são partilhados conosco. Agora, nos atributos incomunicáveis, nós estávamos falando a respeito daqueles atributos que só Deus tem, e o Espírito Santo também tem. Porque ele tem, na sua divindade, os atributos de Deus. E quais são esses atributos incomunicáveis? A imutabilidade dele, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Então nós vamos ver, dentro do contexto desses atributos de Deus, ele, em sua onisciência, sabe o que é melhor para nós. Em sua onisciência, sabe o que é melhor para a sua vida. Portanto, relacione com ele como uma pessoa. Aquele amigo próximo que você pode contar. E é muito comum a gente, da Trindade, colocar o amado Jesus como amigo. E a gente relaciona como Jesus como pessoa, porque ele é fácil compreender à luz da história e à luz da palavra de Deus, que houve um ser que nasceu, um ser que se desenvolveu, que cresceu e que morreu na cruz por mim e por você. Ele se materializou, então é fácil compreendermos isso. Mas quando olhamos para o Espírito Santo como pessoa, não é tão fácil essa compreensão, mas é fácil crer nisso, porque a Bíblia ela vai nos ensinar a respeito desse Espírito Santo, que como pessoa tem vontade, tem emoção, e tem razão, e tem intelecto. Então, busque a orientação desse Espírito Santo. Ainda dentro do contexto do estudo do Espírito Santo, eu gostaria de citar aqui a respeito de sua atuação. E a atuação, esse Espírito Santo, que desde a eternidade, porque ele é eterno, na sua divindade,
e um dos seus atributos, além do que nós já falamos de onipotência, onipresença, poder, o saber, a onisciência, nós temos aqui também a eternidade, porque Ele é eterno. Nós vamos ver na palavra de Deus, Hebreus, capítulo de número 9, quando a gente vai ver a respeito desse ser maravilhoso que existe. Versículo de número 14, existe desde sempre, desde a criação do mundo, vai dizer assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, está falando aqui da eternidade, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então veja que esse Espírito Santo que é eterno, e a gente vai ver que esse Espírito Santo, em outras referências, como João capítulo 17, verso 5, vai dizer que ele estava presente desde a criação do mundo. Nós vamos ver Gênesis 1 e 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra que era sem forma e vazia, né? Então o Espírito de Deus já estava presente lá atrás. Então ele esteve presente lá atrás, ele atuou, a sua atuação está desde a criação, ou seja, no mundo ele está presente desde a criação de todas as coisas. Nós vamos ver a atuação dele na história, a história de quem? Do povo de Israel. Nós vamos ver na Bíblia, registrado no Antigo Testamento, quantas manifestações do Espírito Santo, não se manifestando da forma como nós conhecemos hoje, atuando e habitando em nós, mas atuando naqueles a quem Ele quis, a quem o Espírito de Deus se apoderou e trouxe de maneira esporádica, em momentos da história, em momentos da vida. O Espírito se apoderou daquele personagem, daquela pessoa, e atuou ali para um propósito específico. Então, quando a gente olha na história de salvação do povo de Israel, da nação de Israel e da nossa salvação, desde o princípio, o Espírito Santo, ele vem atuando. Exemplo de homens como Davi, que governou recebendo a unção do Espírito de Deus, do Espírito que se apossou nele, desde da sua unção, a forma maravilhosa como Davi liderou. Gideão, no tempo dos juízes, Otoniel, nós vamos ver o próprio Sansão, que foi um grande lutador, a revista traz menção desses nomes. Apoderado pelo Espírito Santo, ele lutou. Então, para cada ofício ou para cada propósito, se a gente for falar aqui de propósito, o Espírito Santo capacitou conforme a necessidade, ele trabalhou na história, ele atuou na história. E nos dias atuais, se nós falarmos nos dias de hoje, o Espírito Santo, assim que o Senhor Jesus morre na cruz, vai para o céu, é assunto aos céus, assim que ele promete, o Espírito Santo vem e se manifesta, ele atua em nosso meio. E ele vai atuar, olhando aqui sob duas óticas, quando a gente olha na igreja, a gente vai ver nos dias atuais que ele atua tanto nos santos, aqueles que já fazem parte dessa igreja, como aqueles que não fazem parte da igreja, os pecadores. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está atuando, sim. Aquele que dá ouvido à palavra de Deus, aquele que recebe a semente, é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. E o Espírito Santo, uma vez que Cristo, ele habitou em nós, ele nos alcançou, o seu amor nos alcançou e o seu amor nos transformou, esse ser transformado e regenerado passa a ser, como nós já lemos aqui, a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a atuar em nós. E uma vez habitando em nós, esse Espírito Santo, ele vai nos encher, nos capacitar, ele vai fazer morada, ele vai estar conosco, o Espírito vai trabalhar com o nosso espírito, o espírito do homem, e vai nos ajudar nessa caminhada rumo aos céus. É esse Espírito que, uma vez habitando em nós,
vai nos ajudar a cumprir o que está ali em Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito. Paulo ensinando a respeito de produzir as características do fruto do Espírito, vai falar de amor, bondade, benignidade, vai falar de todas aquelas características que só é possível através do Espírito Santo em nossa vida. Então, até hoje, os dias de hoje, nós cremos na atuação do Espírito Santo, na formação da igreja e no estabelecimento desta igreja. Desde o tempo dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, até os dias atuais. Cremos que há a manifestação do Espírito Santo atuando em nós e por nós e através de nós. Nós temos, portanto, o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que nos faz lembrar, aquele que nos faz compreender as revelações do Senhor, a sua palavra é o Espírito Santo atuando em nós. E como diz Paulo, ensinando a respeito dos dons, não temos tempo para falar de tudo dentro de uma aula tão curta, é apenas um subsídio para os irmãos, mas nós vamos lembrar que Paulo ele vai trazer as instruções a respeito dos dons. E esses dons, esse revestimento, essa capacidade, ele vem pós-salvação. Então entenda que quando nós somos salvos, alcançados pelo amor de Jesus, nós recebemos a pessoa bendita do Espírito Santo em nós. Nós recebemos. Agora, depois de recebido, e aí conforme o pentecostalismo que nós cremos, esse Espírito Santo, ele, uma vez que está no homem, eu posso transbordar neste Espírito, e aí vai nos remeter ao batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, que vem num ato pós-salvação, num ato pós-recepção de Cristo como Salvador, eu posso ser batizado no Espírito Santo, e uma vez batizado no Espírito Santo, a evidência das línguas estranhas. A glossolária, que também faz parte da lição, e não só a glossolária, como falar em línguas estranhas, falar em línguas desconhecidas, também a manifestação dos dons espirituais, de milagres, de cura. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas um vaso, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele que opera, é Ele que é o poder, é Ele que é a ação, é Ele que é o agir, apenas somos instrumentos e damos lugar a Ele. Não entristeçais o Espírito Santo, mas ande, cuide daquilo que é o selo da sua salvação. E busque a Ele cada vez mais. E tenha atenção e sensibilidade e relacionamento com esta pessoa que habita em você. Para encerrar, nós temos ainda mais um tema que fala da nossa revista a respeito da Trindade no aspecto de relacionamento da Trindade, uma palavrinha que é pouco conhecida no nosso meio, pericorese. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pericorese, que vai falar sobre a relação intratrinitariana. Intratrinitariana. O que seria esse intratrinitariana? A pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então imagine, aqui está o Deus Yahvé, o Deus Jeová. Então nós temos o Pai que compreende tudo isso daqui, é tudo isso daqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, Espírito Santo, um Deus, Yahvé, que se manifesta nas três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se eu olhar assim, eu vou enxergar o Espírito Santo, Pai e Filho num só. E se eu enxergar assim, eu vou olhar para Jesus, eu vou enxergar o Filho, eu vou enxergar o Pai no Filho, eu vou enxergar o Espírito Santo no Filho. E se eu enxergar como o próprio Senhor Jesus dizendo que eu e o Pai somos um, quando alguém questiona Jesus, mostra o Pai, ele vai dizer, mas não conhece? Vocês estão comigo? Vocês relacionam comigo e ainda não viram? Não veem o Pai? Então, quando nós olhamos o Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, quando o próprio Senhor Jesus ele vai falar que em sua mensagem, em sua oração, dizer que outro viria, anunciando que o Espírito Santo viria, outro Consolador, outro Deus, outro dele,
é outro Espírito, outro Deus. Então, quando eu falo de outro, eu tenho que lembrar que é outro do mesmo. Quando o Senhor Jesus diz que o outro viria, esse outro Deus, é outro ser, é outro Espírito, porque o Senhor Jesus é Deus, mas é outro do mesmo, estaria no nosso meio. Então, quando eu olho para a pericorese, eu vou entender essa relação entre as pessoas da Trindade, em que elas estão intrinsecamente ligadas e há uma relação muito um dentro do outro. É que cada pessoa, a pessoa do Filho, está presente nas pessoas do Pai e do Espírito. A pessoa do Espírito Santo está presente e contida nas outras pessoas. O Espírito está contido no Pai e no Filho, o Filho no Pai e no Espírito, e assim por diante. Então, entender isso é entender que este Deus, esta Trindade, que não são três deuses, mas um Deus, manifestado em três pessoas, a forma de se expressar e de manifestar e de relacionar com o homem. Então eu tenho um único Deus, uma Trindade, e essa Trindade, portanto, por ser um único Deus, eu posso adorá-lo, eu posso cultuá-lo, eu posso render a seus pés, eu posso me relacionar. Claro que apenas Jesus, o Deus eterno, o Deus santo, que se esvaziou de sua glória e veio e se manifestou em forma corpórea e passou aqui o seu ministério terreno, morre para a nossa salvação e volta para a sua glória. Então, quando esse ser, o Senhor Jesus, que é Espírito, ele se incorpora, ele, claro, teve uma participação e nós cremos em sua humanidade, em sua deidade. Deus, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Mas cremos que, apesar de Jesus ter se tornado carne, esse Deus, essa divindade, esse ser que habita e que criou todas as coisas, ele está presente em nosso meio através do Espírito Santo. E, portanto, quando eu olho na prática a respeito dessa palavrinha pericorese, a gente vai entender que é possível sim eu adorar a esta Trindade, a este Deus, adorar ao Pai, que é muito comum nos nossos cultos. Nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho. Nós pouco adoramos ou reverenciamos de uma maneira assim tão direta como fazemos com o Pai, quando louvamos, quando falamos, quando manifestamos a nossa forma de louvor e adoração. É muito mais comum enxergarmos a manifestação voltada ao Pai. Não tão comum assim voltado ao Espírito, mas não há problema nenhum, apesar de alguns questionamentos, alguns pensamentos que divergem nesse sentido, porque vão dizer que o Espírito Santo não deva ser adorado. Mas nós vamos ver que é possível sim adorarmos, porque é isso, uma coisa só. E quando adoramos um, entenda que eu estou levando glória através do Espírito Santo a Deus, através do Filho, e um glorificando o outro, e um levando honra e glória ao outro. Então, quando estamos adorando ao Deus Trino, que nós cremos, autor de nossa salvação. Então, este Deus que se manifestou em corpo para um homem, veio, executou Deus Pai planejou, Deus Filho executou a sua obra e Deus Espírito Santo estabeleceu. E a igreja está na terra, pelo poder e maravilha da ação do Espírito Santo em nós, que nos faz dar ousadia, que nos faz capacitar, que nos dá estrutura para realizar qual seja a obra do Senhor. Que esse Espírito Santo, que capacitou tantos homens no passado, e que não tiveram a manifestação como hoje se manifesta o Espírito Santo, mas que receberam poder e capacidade para realizar a sua missão, que esse mesmo Espírito Santo que habita hoje, mas de maneira diferente em sua vida, porque está em você, atue e capacite de maneira linda a sua vida, para que você continue, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa jornada cristã. Essa aqui é um pouco, porque há tanto que se falar da pessoa bendita do Espírito Santo, corremos contra o tempo, mas querendo Deus, o Espírito Santo que habita em você há de revelar cada vez mais a sua palavra. E você, querido professor, se esmerando para estudar nessa lição, mais um trimestre que está se abrindo, começando o ano aí com muito entusiasmo. Início de ano é sempre aquela mensagem de renovação, de novos planos. Coloque em Deus todos os seus planos. Como diz Provérbios 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, consagre, tem uma tradução que eu gosto muito que diz, consagre ao Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. Então, creia em Deus, creia na pessoa bendita do Espírito Santo, que Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai falar contigo e vai mostrar e expressar a sua vontade.
Entenda que Deus tem vontade, Deus tem desejo, Deus tem o seu querer. Se submeta à vontade dele. Claro, embora nós temos a liberdade de escolher, mas submeta as suas escolhas à vontade do Pai, à vontade do Filho e à vontade do Espírito Santo. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e vamos abrir 2021 com esse Deus que nos orienta, que nos guia, que esteja com a sua vida, com a sua família, e que nós da Escola Dominical possamos levar esta mensagem aos alunos, a todos aqueles que amam a Palavra de Deus, e possamos entrar 2021. E eu já desejo um ótimo ano a todos os irmãos diante de Deus, para que aqui na terra sejamos luz para o mundo e que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.